A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana, e eu vim trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 4 e o versículo 8. Ezequiel, capítulo 4, o versículo 8. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que se cumpras os dias do teu cerco. O que a irmã Tatiana entende dessa palavra, meus irmãos, é que Deus, ele dá corda a mim e a você para ver até onde você vai, meus irmãos. Mas quando Deus vê que tá demais, quando Deus vê que, né, eu e você não quer parar de fazer as coisas erradas, quer continuar no lamaçal, no pecado, ele puxa a corda, meus irmãos. Porque a gente vai até onde Deus permite. Porque muitas das vezes você tem chamado, a gente sabe que tem chamado, só que a gente não quer aceitar nosso chamado, meus irmãos. E Deus, ele não perde pro inimigo não, meus irmãos. Se Deus vê que eu e você não quer fazer a vontade dele, a gente quer estar no pecado, no lamaçal, a gente não quer aceitar nosso chamado, Deus, ele prepara e leva, meus irmãos. Porque Deus, ele não perde pro inimigo não. Deus, ele não perde pro inimigo, ele prefere preparar e levar, mas ele não perde. Porque quando Deus tem chamado na nossa vida, a gente tem que fazer, a gente tem que aceitar. A gente tem que fazer a vontade de Deus, sair do mundo, sair do lamaçal, do pecado, né? E fazer a vontade de Deus. Mas quando Deus vê que eu e você não quer aceitar nosso chamado, ele prepara e leva, meus irmãos, porque ele não perde pro inimigo, não. Porque a gente, muitas das vezes, a gente prefere estar no pecado, estar no mundo, porque, né, no mundo as coisas são mais fáceis, né? E aceitar nosso chamado, né? São poucos que quer aceitar, porque sabe que fazer a vontade de Deus não é fácil, meus irmãos. Só sabe quem renuncia, quem faz a vontade de Deus. Fácil não é, mas com Deus ele, né, dá força a gente. Com Deus a gente, né, passa por tudo e a gente vence, porque, né, Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E sem Deus nós somos o quê? Nós não somos nada, meus irmãos. Só que tem muitas pessoas que não querem aceitar o seu chamado, quer estar servindo o inimigo, quer estar no lamaçal, no pecado, fazendo coisas erradas. Só que Deus está aqui para dizer que ele não perde para o inimigo. Se ele vê que você não quer sair do lamaçal do pecado, da imundície, ele vai preparar e vai levar, mas ele não perde para o inimigo, não. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e um bom domingo.